Quem é o dono de quem? Você é o dono da sua empresa ou a sua empresa acaba sendo a dona de você, do seu tempo e de outras coisas que são importantes? É claro que, se você quiser um lugar ao sol, precisa suportar as queimaduras. E ser dono de uma empresa deveria poder promover para você uma melhor qualidade de vida, uma renda melhor, para que você possa viver também o outro lado de maneira adequada. E nós vamos explorar isso a partir de agora. Até que ponto quem domina quem? Talvez você tenha até um faturamento interessante, talvez até mais do que você imaginava, talvez não. E o fato de você ter vindo aqui é porque algo pode ser melhorado. Talvez não lhe sobre tempo para outras coisas que são mais importantes até, de certa maneira, do que o dinheiro. Tempo para a família e para outras coisas que lhe dão satisfação. Isso tem me incomodado bastante. E há 11 desafios maiores que os empreendedores enfrentam em nosso país. Desde burnout, não saber quanto ganha, dificuldade de delegar, a concorrência que é desleal, má gestão de pessoas, centralização excessiva e, portanto, carregar a empresa nas costas, um marketing que não tem funcionado, o desafio de vender melhor o seu serviço e posicionar melhor sua marca no meio da concorrência ou no mercado, a dificuldade de cobrar resultados, a falta de qualificação de mão de obra e a rotatividade, e a necessidade de gerenciar melhor o caixa, entre outras coisas. E nós dividimos os desafios dos empresários, dos micro e pequenos, em 3 grupos. E o primeiro deles nós chamamos de o sequestro da vida, porque envolve o esgotamento do dono, a dificuldade da delegação e o marketing que não funciona do jeito que você gostaria ou do jeito que deveria. E por que isso acaba sequestrando a sua vida? Porque há aquela sensação de que você está preso ao negócio. O que deveria ser uma fonte de liberdade está sendo, na verdade, uma prisão hoje. E, em parte, as questões comportamentais aqui se manifestam. A síndrome do herói, onde o dono centraliza tudo, me dá que eu resolvo. A falta de pessoas e também a ausência de uma técnica ou um processo formal, testado, validado de delegação. E também a consciência pouca a respeito de como o marketing funciona. E vai muito além de postar no Instagram, Facebook, Reddit, LinkedIn, TikTok e por aí. E nesse momento, talvez você esteja agindo como um bombeiro. Mas lembre que um bombeiro, para apagar incêndio, ele tem um plano para vários tipos de situação. E talvez por isso você esteja aqui. Existe o segundo grupo de sugestões e de problemas, que envolve a erosão do respeito e da cultura. Isso está ligado à liderança, à má gestão de pessoas, à centralização e carregar a empresa nas costas, à falta de funcionários e rotatividade. Quando não há uma linha clara na gestão, pode-se ir muito ao mar, muito à terra. E como se diz, a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Até que ponto você é paternalista sem perceber? Até que ponto você é extremamente frio, duro, distante? Em geral, o segredo está no meio termo. Mas fazer isso sem indicadores, sem processos, sem critérios, é um desafio. E aqui já vamos pontuar uma coisa. Uma empresa familiar, empresa familiar não dá certo. Quem disse isso? Talvez as taxas de sucesso possam lhe surpreender quando elas são bem geridas. E talvez o que falte a você seja uma consciência de que, ainda que sejam pessoas, elas estão ali para entregar um resultado. Mas o resultado depende não só do talento, do mercado, da infraestrutura, de processos, de uma visão clara, de indicadores de desempenho, do perfil das pessoas e do momento de vida dela, da sua empresa e seu. Tudo isso nós precisamos analisar. E a síndrome do herói, que é quando o líder diz assim, se você não quiser ficar, vai, eu faço. Ou se você pede para alguém fazer algo e não faz, me dá que eu faço. Esse processo entra num ciclo vicioso que só vai piorando. E com base nisso, até mesmo funcionários que são bons, e às vezes não são muitos, acabam se sentindo frustrados porque não há um direcionamento claro. Então, esse desafio tem sido constante em micro e pequenas empresas. E a pergunta é se eu tenho que trabalhar como uma grande empresa. Será? As empresas grandes são grandes, mas passaram por estágios. A realidade é diferente. Embora algumas ideias possam ser aproveitadas, a realidade das micro e pequenas empresas, familiares ou não, é outra, como nós mostramos no nosso trabalho. E neste item, neste quesito, há muitas vezes o desgosto com a equipe, porque a tendência, especialmente em Latinoamérica, na América Latina, é que nós sejamos mais passionais, mais orientados a relacionamentos. E é fato que algumas pessoas traem a nossa confiança, ou são até mesmo ingratas.
E jamais alguns de nós esperamos algumas atitudes e nós transportamos esse desafio, esse problema até para o lado pessoal. E a ingratidão, muitas vezes, uma característica pessoal, pode desmotivar você até mesmo a continuar o negócio. Afinal de contas, poxa, eu sou gente boa, eu procuro levar os outros em consideração, e é uma facada nas costas que eu recebo, mas é fato que este pertence ao segundo grupo de problemas. O terceiro grupo de problemas envolve a incerteza financeira. Afinal de contas, nós vivemos tempos de grande instabilidade a nível mundial. Não há porto seguro hoje. E nós precisamos nos reinventar. É uma expressão que já virou comum, um slang, quase que uma gíria. Nós precisamos nos reinventar. Mas para onde? De que maneira? Então, antes de você e eu ou nós tentarmos reinventar a roda, vamos começar a aprimorar o que nós sabemos fazer bem feito hoje. Vamos olhar primeiro o que está à nossa frente, cuidar do almoço, sem esquecer da janta. Olhar os objetivos imediatos de sobrevivência, sem esquecer que é necessário criar alternativas. E nessa hora as pessoas se perdem, começando por não saberem quanto ganham, qual é a lucratividade, qual é o giro, qual é a precificação. Não sabem às vezes lidar com a concorrência desleal, achando brechas ou estando na frente deles, antecipando-se a alguns movimentos. Talvez o desafio seja saber vender melhor o seu produto ou serviço. Talvez ele seja um produto premium de alto valor agregado e você vende como se fosse algo que se mistura à multidão. Talvez um trabalho diferenciado de marketing é que seja necessário. Por exemplo, muitas vendedoras de empresas de lingerie, a Hope fez isso, vendiam seu produto para magazines que tinham mais 10, 15, 20 marcas, sei lá quantas. Então todo o esforço na produção e o marketing era jogado fora. Até que resolveram criar lojas próprias, como a Samsung, a Apple fez também. Talvez seja por aí, mas só saberemos com um diagnóstico claro. Talvez seja necessário aprender a cobrar resultados dos seus parceiros para melhorar os resultados, e tem gente que tem dificuldade de cobrar. E, finalmente, faturar mais. Em geral, não é ruim, mas é necessário cuidado, porque se os custos estiverem desalinhados, quanto mais você fatura, mais você sangra e perde. E, claro, gerenciar melhor o caixa, criando capital de giro, capital para investimentos e coisas do tipo. Como disse certa vez William Edward Deming, em Deus nós confiamos, para o resto, traga-me dados. Nós queremos substituir a gestão por intuição, e ela é importante, mas não deve ser o fator decisivo para algumas decisões, por uma gestão baseada em dados. E existe uma bússola para isso, e é um método que nós chamamos de média, em inglês de media, que quer dizer o seguinte: começamos com um diagnóstico claro. Às vezes, o diagnóstico é muito superficial, e o problema está em outro lugar, mas ele se manifesta num determinado setor. E aqui, para quem tem somente um martelo, tudo é prego. É conhecida a história do cara que estava procurando a chave da sua casa no horário da madrugada, num lugar perigoso, e um transeunte passou e perguntou: amigo, você perdeu alguma coisa aqui? Sim, eu perdi. O que você perdeu? A chave. Que ajuda, porque aqui é perigoso. Sim, eu quero. Passaram-se 20 minutos e nada. Amigo, você perdeu a sua chave aqui? Que aqui é perigoso. Não, eu perdi a chave lá. Então por que a gente está procurando aqui? Não, porque aqui tem luz. Ora, ele nunca ia achar a chave. Então, se o diagnóstico for superficial, a terapia também será errada. Nem superficial, será totalmente errada. E nem sempre você precisa fazer movimentos muito grandes. Às vezes você está acertando em 90%, 95%, mas tem 5% que está sabotando todo o resto. E é onde entra o diagnóstico cuidadoso. O segundo passo, o ME, da média ou de media, chama-se medidas. Quais são as ações que devem ser empreendidas? Observe, não são as ações que você quer, são as ações que são necessárias. E aqui, novamente, o nosso trabalho tem uma dimensão comportamental fortíssima. O que eu devo fazer, se é também o que eu quero fazer, a implementação vai com tranquilidade. Mas se o que deve ser feito não é o que você gostaria, há um conflito muitas vezes interno que cobra um preço, às vezes a falência de uma empresa, às vezes a falência de um casamento e a deterioração da qualidade de vida. Mas aqui cabe nós apontarmos algumas sugestões e elas têm que ser alinhadas também àquilo que você acredita e que faz sentido. Vem a disciplina na execução, porque afinal de contas há pessoas que começam curso de inglês e não terminam, começam regimes e não terminam, começam academia e não terminam, e o papel aceita tudo. E uma vez que há planos de ação, cabe a execução dentro dos padrões. Às vezes, se você faz 90% do que tem que fazer, não quer dizer que você vai ter 90% de resultados. Às vezes, ou você faz 100%, ou você não faz. Mas cada caso é um caso. E, finalmente, é necessário acompanhamento, porque, afinal de contas, nada melhor do que ter alguém acompanhando o nosso sucesso e sabendo que nós temos a quem recorrer em alguns momentos que são desafiadores. Com base nisso, nós queremos dizer
que o processo que nós apresentamos não é um curso, não é uma mentoria, não é uma assessoria, é tudo isso e muito mais. É uma estrutura, é um framework de mudanças, onde nós vamos trabalhar tanto os aspectos empresariais ou profissionais de carreira, como também questões que envolvem o seu comportamento como ser humano, como homem, mulher, gestor, filho e assim por diante. Mas, se você quer ter mais tempo para você, recuperar de novo a sua liberdade, para você também poder fazer aquilo que não é só o trabalho, agende conosco uma videocall, uma videoconferência. Em geral, 30 minutos nós temos uma ideia se podemos dar uma contribuição para você ou não. E se depois dessa entrevista, nosso parceiro de negócios, que faz a entrevista inicial, perceber que nós podemos ajudar, eu terei o prazer de conversar pessoalmente com você. Agende a sua videocall, será um prazer conversar com você. E lembrando, a sua empresa é o motor da sua vida, mas não deve ser o motivo da sua exaustão. Até lá!